Estamos aqui em mais um programa da Web Rádio Estação da Luz, o programa Filosofia, Ciência e Moral, da manhã de hoje, dessa quarta-feira, vai tratar sobre um assunto muito interessante para todos nós. Os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, aqueles espíritos que são amigos, familiares e simpáticos a nós. Então, será que eles existem? Será que os anjos da guarda existem? Para isso, esse programa vai tentar esclarecer, dentro do que diz a doutrina espírita, todas essas coisas. Sem mais delongas, para iniciar o nosso programa de hoje, estaremos eu, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão Leopoldo José, o famoso Léo, né? E estaremos todos aqui hoje junto com vocês. Esperamos que vocês participem bastante, façam perguntas, nos questionem sobre esse tema muito interessante que nós fomos buscar lá no livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar fazendo aqui uma leitura preparatória do livro Fonte Viva, Mediunidade de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 99 trata do seguinte tema: persiste e segue. Esse tema traz um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada, queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim, acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se adornarmos o campo do coração, por não sabermos, todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Essa é uma lição bem interessante que o Emmanuel nos vem brindar nesta manhã de hoje como introdução ao tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos pedir para o nosso irmão Leopoldo José que faça uma prece de abertura, pedindo ao alto, pedindo aos bons espíritos, aos espíritos protetores, aos espíritos que nos guiam e aos espíritos que nos ajudam nesse trabalho, a autorização para o início dos trabalhos de hoje. Léo, com você, meu irmão. Mais uma vez, bom dia a todos, espectadores da Rádio Web, Estação da Luz. Então, meus irmãos, vamos
elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia desta humanidade, que através dessas ondas do rádio, Senhor Jesus, e destas imagens, possamos, meu Deus, levar o conhecimento com muita humildade, com muita paz, com muita tranquilidade a esses irmãos que nos ouvem nesta manhã. Pedimos a Maria de Nazaré que estenda sobre todos nós esta humanidade, terra, que passa agora por esta dificuldade, mas que, na verdade, é um grande crescimento, para que ela possa estender seu manto de amor, de paz e de luz com muita tranquilidade. E assim, Senhor Jesus, nos agradecemos esta oportunidade que nos é dada na manhã de hoje. Que assim seja. Oh, meu Deus, fiquei mudo. Desculpem, eu estava com o microfone desligado. Vamos então dar continuidade aqui aos nossos trabalhos de hoje. Depois de devidamente autorizados pelo alto, nós vamos então seguir fazendo aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no seu capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. E aí nós estamos trazendo, já que vamos falar hoje sobre anjos de guarda, espíritos protetores, nós pegamos do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de um espírito que se identificou exatamente como um espírito protetor. E ele nos trouxe essa mensagem em Lyon, em 1860, que Allan Kardec teve a diligência de colocá-la no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para iluminar a humanidade. E essa mensagem do Espírito Protetor diz o seguinte: meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens, amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhos da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estás no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira. A Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa, com a diferença que Deus
na sua infinita misericórdia, pôs no mundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. E então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Esse é o evangelho que inicia os nossos trabalhos de hoje. Vejam que é um evangelho trazido por um espírito protetor, que traz um monte de informações sobre o que nós vamos falar na manhã de hoje, né? Veja que quando ele fala da consciência, ele está falando também daqueles que nos despertam a consciência, que são os nossos amigos, os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que se ligam a gente com uma missão, a missão de nos fazer seguir o caminho do bem. E é nesse sentido que nós vamos começar o nosso programa de hoje. Existem anjos de guarda, existem espíritos protetores, eles nos ajudam nessa caminhada terrestre. Por que nós não os vemos? Porque nós não os escutamos ostensivamente, como alguém que nos fala diretamente aos ouvidos, né? De que forma esses espíritos nos protegem? Eles, se eles existem, eles respeitam o nosso livre-arbítrio? E quando a gente não dá ouvido para eles, o que eles fazem, né? Então, são perguntas que nós pretendemos respondê-las todas hoje, nesse programa de hoje, à luz do que nos ensina o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que traz em sua segunda parte, em seu segundo livro, né, na parte que trata sobre a intervenção dos espíritos na vida dos homens, né, ele vai nos trazer uma série de informações sobre anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou espíritos simpáticos. E essas questões, elas são tratadas no Livro dos Espíritos a partir da questão número 489, para quem quiser acompanhar. E sem mais delongas, nós vamos chamar aqui a nossa irmã Cristina, que vai começar a nos falar um pouco mais sobre essa doutrina dos anjos guardiões que o Livro dos Espíritos nos descortina. Portanto, Cristina, nós queríamos que você agora, minha irmã, fizesse aí um apanhado das primeiras informações, das primeiras questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre o tema. Está com a palavra, minha irmã. Bom dia a todos que por esse canal. É sempre uma alegria muito grande, um pouco dos ensinamentos dessa doutrina consoladora. Sobre os anjos, guardiões, os espíritos protetores, porque cada um entende de uma forma, conforme a sua religião, ou a forma como foi evangelizado. Nós estamos com um pequeno problema técnico aí com nossa irmã Cristina. Enquanto ela não volta, a gente vai aqui tentando entrar aqui nesse tema que a gente está abrindo agora, que os espíritos protetores. Então, a primeira questão que surge para a gente nesse momento é se eles existem. Os espíritos protetores, eles existem, como vinha dizendo a nossa irmã Cristina, né?
uma intuição nos leva a crer que existe uma proteção, tá? Cristina está retornando aí, vamos ver se ela está ok. Ok, Cristina, pode pegar a palavra de novo, minha irmã. Isso, parece que a internet não quer colaborar, mas a gente vai fazer assim mesmo. Então, como eu estava falando, cada um de nós conhecemos o nosso anjo guardião de uma forma. Alguns conhecem por um espírito familiar, um espírito simpático, outros por anjos guardiões, de fato, outros por espíritos protetores, mas o importante é que nós, qualquer nome que a gente venha conhecer, qualquer nome que a gente venha compreender que seja, é esse ser que está sempre do nosso lado, que nos é designado por Deus para nos acompanhar durante a nossa vida. Então, é maravilhoso para nós pensarmos que temos sempre seres superiores, sempre prontos a nos amparar, nos aconselhar na nossa jornada aqui da vida, né? Porque muitas vezes. Então, esses seres são amigos muito sinceros e devotados, e deve ser para nós, assim, uma ideia muito consoladora, seres assim ao nosso lado por ordem de Deus. Em todos os lugares, eles estarão conosco, em qualquer situação que a gente venha estar, numa situação de doença, hospitalizado, numa prisão, nos lugares que a gente considera de devassidão, que, não, aqui é um antro de perdição, talvez meu anjo guardião esteja lá fora, nem está aqui comigo. Possivelmente sim, mas está lá lhe guardando, lhe orientando, cuidando. Nos momentos que a gente se encontra solitário, eles estão sempre ali. Embora a maioria de nós nunca possa ver o nosso anjo guardião, ou não possa falar com ele, a nossa alma sente os suaves impulsos e os mais sábios conselhos que eles emitem para nós. E a doutrina dos anjos da guarda é uma doutrina assim, maravilhosa, porque ter um ser velando, cuidando, nos protegendo, apesar da distância que separa os nossos mundos, é muito consolador para nós. Nada tem de surpreendente, pelo contrário, é uma coisa muito sublime. Aqui na Terra, nós estamos acostumados a ver os pais, a tarefa de um pai cuidando de seus filhos. E a tarefa do anjo da guarda se assemelha a isso. Ainda que esteja distante, que os mundos e que a nossa evolução espiritual seja muito inferior a deles, eles estão sempre por perto, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando conselho. E assim como os pais, que mesmo seus filhos estando bem distantes, eles estão sempre com o pensamento, aconselhando por correspondência, pelo e-mail, pelo telefone, fazendo preces, pedindo pelos seus filhos. Da mesma forma, o anjo guardião está sempre do nosso lado, cuidando de nós. Então, o livro dos Espíritos nos fala delicadamente e minuciosamente com relação a isso. Qual é a missão de um anjo guardião? É a missão de um protetor, de um pai que guarda seu filho, que conduz o seu filho pelo bom caminho, e é essa a tarefa do anjo guardião na nossa vida. Então, existe de verdade anjo guardião, porque muita gente acha que não, outros acham que sim. Nós só temos um anjo guardião, 2 anjos, quantos anjos a gente tem? Sim, é verdade, existem espíritos protetores, que são os anjos da guarda. A gente tem um anjo guardião e tem outros espíritos protetores, que estão sempre conosco. São espíritos de ordem elevada, que têm a missão de um pai, a de nos conduzir no bom caminho, aconselhar, consolar nas aflições, nos encorajar nas provas da vida. Então, essa é a missão do espírito protetor.
existe uma música de Carlinhos Conceição que ele descreve bem isso no princípio, e eu copiei um trechinho só para ler aqui para vocês, onde diz: Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem a missão de nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Essa é a tarefa do Espírito Protetor, do Anjo Guardião. E a nossa tarefa é pedir humildemente que nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Então, é essa relação que a gente tem que ter com os nossos anjos guardiões. Eles estão ali, sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, pronto para nos ouvir. E nós devemos ter essa confiança nos nossos anjos guardiões, buscar sempre uma orientação, conversar intimamente com eles e pedir realmente essa orientação. Muitas vezes eu já ouvi em livros, palestras, outras pessoas falando que no momento que a gente conversa com os nossos anjos guardiões, que fazemos as nossas preces, nós somos tão ansiosos, tão aflitos, que fazemos tanto barulho que muitas vezes não paramos para ouvir os nossos anjos, as orientações, as suaves orientações que não chegam. Nós estamos tão desesperados pela resposta que o tempo todo a nossa mente fala e não para ouvir. Mas quando nós estivermos fazendo as nossas preces e sinceramente nos ligando ao nosso anjo, pedindo uma orientação com relação a uma situação, a um problema, uma ideia, um projeto que queremos desenvolver e precisamos de uma ideia nova, como fazer, que a gente preste atenção, faça um pouquinho de silêncio após o nosso pedido e preste atenção que a primeira ideia que vier à nossa cabeça é a resposta, são as respostas que estão chegando. E muitas vezes a gente, não, isso é um pensamento meu, não deve ser isso. A gente sempre espera uma coisa extraordinária, maravilhosa que vai chegar, uma ideia de outro mundo. E muitas vezes a ideia é bem simples, chega até nós e a gente faz pouco caso disso. A missão do Espírito Protetor, ela é voluntária ou ela é obrigatória? O Espírito Protetor é obrigado a nos guiar, a estar conosco? Desde que ele aceita essa missão, é sim uma obrigação do Espírito Protetor estar conosco até o final da nossa vida. E muitas vezes nos acompanha em outras existências, nos acompanha depois de nosso desencarne, no mundo espiritual, e também nos acompanha em outras existências. Nós já temos uma parceria longa, e quando estamos aqui encarnados, muitas vezes não temos esse conhecimento. Então, ele é uma missão, uma tarefa obrigatória a partir do momento que ele aceitou, sim, e deve, para alguns anjos, quando o seu tutelado não é muito trabalhoso, é um prazer, mas quando ele é trabalhoso, é realmente uma missão ele enfrentar essa tarefa. Mas cabe a nós, agora com esse conhecimento, nos tornarmos mais suaves para os nossos anjos, não é isso? Então, um anjo pode renunciar à sua tarefa? Não, desde que Deus designa ele para essa tarefa, ele deve cumprir até o fim. Cristina, Oi. Cristina, embora ele seja obrigado a desempenhar a tarefa uma vez aceito o encargo, né, é importante a gente observar que esse tutelado trabalhoso que você falou, né? Porque tem aqueles que realmente são nocegos, dão muito trabalho aos protetores, né? Esses que são muito trabalhosos, esses que preferem ouvir mais as ideias dos espíritos
malévolos que estão lhe influenciando e ignora os conselhos do seu espírito protetor, pode ser que esse espírito protetor se afaste dele? Sim, se afastar, sim, mas nunca abandonar. Ele está sempre ali pronto para o momento que for chamado. Ele pode até se afastar quando sente que as suas orientações não estão trazendo nenhum resultado, que o espírito, que o encarnado, o tutelado, está ouvindo outras orientações, prefere outras orientações. Ele deixa porque ninguém erra para sempre. Então, chega uma hora que você também está tão sufocado que você realmente se volta e pede socorro. E é nessa hora que seu espírito já está ali, pronto, ali atender. O seu anjo guardião está ali do seu lado para lhe atender e lhe orientar. Então, pedagogicamente, ele se afasta um pouco de nós, ele deixa a gente se entregar ao nosso livre-arbítrio, né? Ele deixa a gente sentir que o mal, ele traz consequências, e depois que a gente está sufocado nessas consequências do mal, é só a gente pedir a volta dele que ele volta, não é isso, Cristina? Exatamente, está sempre ali pronto a nos atender. E muitas vezes a gente diz, mas se ele não estiver aqui nesse momento que eu pedi socorro, como é que ele vai me ouvir? Mesmo que a diferença, a distância seja de milhões de léguas entre os mundos, entre as situações, você esteja a milhões de léguas de distância do seu espírito guardião, ele vai lhe ouvir e imediatamente vai lhe atender. Imediatamente, porque para nós imaginarmos, daqui para sei lá quantos quilômetros, é muito difícil chegar para fazer um atendimento, mas distâncias não existem entre os espíritos superiores. É como a velocidade da luz para nós. Então, eles imediatamente estão prontos a nos atender, sim. Quer perguntar mais alguma coisa? Ou eu sigo aqui? Uma última pergunta para fazer para você, Cristina. Então, esses espíritos protetores, a lógica que a gente precisa entender. Se eles são espíritos protetores, e eles têm como missão nos guiar pela senda do bem, nos auxiliar com os conselhos deles, nos consolar nas nossas aflições e levantar o nosso ânimo diante das provas da vida. Essas são as missões mais claras que tem os espíritos. Então, pela lógica, é bom a gente pensar o seguinte: não pode me guiar, nem me auxiliar, nem me consolar, nem me levantar o ânimo aquele que está numa condição pior do que a minha, né? Ou aquele que está numa condição igual à minha, né? Então é preciso que a gente entenda que os nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, eles são de uma escala espírita superior à nossa. Eles são superiores a nós. Como dizia Jesus, né? Não pode um cego guiar outro cego, porque senão os dois caem juntos no precipício, né? Então, a lógica dessa doutrina dos anjos guardiões seria: nós vamos dar, por exemplo, a Alexandre, trabalhoso, né, cheio de problemas, nós vamos dar a Alexandre um anjo guardião, né, que seja superior a ele, e que possa guiá-lo, que possa orientá-lo, que possa ajudá-lo, porque senão vai mais atrapalhar do que ajudar. É assim que funciona, minha amiga Cristina? Sim, os anjos guardiões, eles são espíritos superiores, até porque, como você bem falou, se estivesse no nosso nível, muitas vezes se envolveria nos nossos problemas e seria uma confusão muito maior. Então, são espíritos elevados, que têm a missão realmente de nos conduzir, de nos orientar, de nos auxiliar, e cabe a nós buscarmos os nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, da forma que compreendamos que seja. Não importa a nomenclatura, a forma que a gente se expressa com relação. O que interessa, de fato, é que você acredite e tenha esse amigo, que você tenha esse amigo ao seu lado durante toda a sua
e pode buscar a orientação dele em qualquer momento. Ninguém nessa terra pode lhe orientar e lhe acompanhar tão bem quanto o seu anjo guardião. E ele foi designado, ele é designado por Deus. Já imaginou o quanto isso é maravilhoso, a gente saber que nesse mundo, nesse universo de coisas que nós parecemos ser uma poeirinha nesse universo, Deus, na sua infinita bondade, designa um ser de tamanha grandeza para nos acompanhar. Isso é maravilhoso, é realmente uma ideia muito consoladora. Excelente, minha amiga Cristina. E aí eu queria aproveitar a deixa de Cristina, que nos falou que o espírito protetor ele não abandona o seu protegido, mas quando o protegido, aliás, ele não abandona a sua missão, mas quando o seu protegido ignora seus conselhos, por ser mais forte, sua decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores, ele abandona temporariamente o seu protegido, como a gente já tinha falado. E aí eu queria aproveitar essa deixa para chamar o nosso irmão Léo, para que Léo nos informe algumas coisas a partir daí, né? O espírito protetor, por exemplo, que abandona seu protegido, ele pode fazer o mal ao seu protegido? Ao invés de fazer o bem, ele pode fazer o mal, né? Ele pode deixar seu protegido à mercê de outros espíritos que lhe queiram fazer o mal? Ele pode deixar o protegido se transviar na vida por não poder lutar contra os maus? Então, a partir dessas reflexões, eu queria que Léo nos falasse alguma coisa. Por favor, meu irmão. Ok, meus irmãos. Mais uma vez, bom dia a todos. Meus queridos irmãos, é questão de opção. Deus nos deu este irmão, que já deixou muito bem claro, a irmã Cristina aqui, e o irmão Alexandre, que todo anjo, né? Ou o nome que assim nós queremos dar ao nosso querido irmão protetor, né? Se nós temos a tendência ainda, porque nós vivemos no mundo de provas e expiações, ainda vivemos ainda entre o bem e o mal, se nós optarmos pelo mal, o nosso irmão, como já foi esclarecido muito bem aqui, ele se afasta. Nos deixam à mercê dos nossos irmãos para que aprendamos, claro, de uma forma dura, a lição. Mas ele jamais ele nos abandona. Quando ele também não consegue, né, porque todos os espíritos desta ordem, elas são espíritos que têm ordens superiores umas sobre as outras. Ele pode muito bem pedir ajuda a um espírito superior a ele para que possa, se for de uma forma instrutora para o seu tutelado, ele pode pedir essa forma, mas jamais ele abandonará seu tutelado, porque ele abraçou essa missão, né? Quando ele aceitou essa missão, ele irá com o irmão, o seu tutelado, por toda essa vida e por todas as outras reencarnações, muito bem ainda depois, né, nos orientando. Agora, é o que nós colocamos aqui. Chega uma hora em que o anjo guardião, ele se cala. Porém, ele fica emitindo, né, pensamentos bons, né, torcendo por nós, para que a gente possa acordar, aprender com esses erros nossos, e aí sim, colocarmos o nosso barco de novo na senda do bem. Mas eles estão sempre aos nossos lados, sempre ao nosso lado, jamais nos abandonam. Ok? Então, meus irmãos, partindo para outras perguntas aqui, não é? Outras curiosidades, outros ensinamentos aqui do livro dos Espíritos, da questão 503 a 509. Léo, os Espíritos... Travou, ela travou. Travou. Continue, Léo. Então, e nós já temos perguntas no ar, viu, Léo? Nós já temos perguntas no ar.
Vamos interromper um pouquinho para a gente começar a responder as perguntas. Claro. Desde já agradecendo aí aqueles que participam pelo Facebook, Delson, Helena Oliveira, Mel Andrade. E nós temos aqui a pergunta de Júnior de Nova Parnamirim. Os anjos têm asas? Mesmo sim ou não? Os anjos têm asas mesmo? Sim ou não e por quê? Essa é uma pergunta aí do colega. Só me adiantando aqui um pouquinho na resposta, viu, Léo? Na verdade, quando a gente fala de anjos protetores, de anjos de guarda e anjos protetores, a gente não está se referindo àquela ideia do anjo com asas e tal. Nós estamos falando de espíritos que, como nós, são espíritos que foram um dia homens, que têm a forma humana, mas que não têm asas, tá? Não têm asas. São espíritos com a forma humana e que têm, na verdade, a condição de serem espíritos superiores a gente. Por serem superiores a gente, eles já viveram situações que nós ainda estamos vivenciando, eles já passaram por dificuldades que nós estamos passando. Então, são pessoas, são personalidades espirituais que têm muito o que nos ajudar na caminhada terrestre. Mas eles não são anjos de asas, tá? Eles são espíritos de humanos, com forma humana, tá? E é assim que a gente deve conceber os nossos anjos de guarda. Não anjinhos que batem asas, mas pessoas, né, que viveram mais do que nós, pessoas que se melhoraram mais do que nós e que agora têm condições de nos ajudar. Pois não, Leo, pode continuar, meu irmão. Vamos lá. As únicas asas que nós possamos imaginar são essas asas que o Espiritismo a doutrina espírita já nos diz, né? Que é as asas da intelectualidade e da moral. Essas sim são as asas imaginárias que a gente pode pensar de quem nos orienta. Porque ficou muito, muito claro aqui, como Jesus dizia, né? Se eles não tiverem essa moralidade, essa intelectualidade para que nós possamos nos ajudar, são cegos guiando cegos. Mas muito bem, meus queridos. Então, pois não, Cristina. A grande maioria de nós tivemos uma orientação católica e desde lá atrás a gente vê os anjinhos sempre a figura com asas. Até quando se faz uma apresentação na igreja, a primeira providência das mães é mandar fazer um par de asas para os seus filhos e colocar na sua roupinha. Então, na nossa cabeça sempre fica a ideia de que o anjo tem asas, porque nos foi colocado desde a ideia mais terna, mas, na realidade, com os conhecimentos que a gente tem, a gente sabe que não existe, são seres como nós. Perfeitamente. São seres superiores porque já alcançaram um certo grau, como eu vinha falando agora, né? Agora, Léo, me diga uma coisa, Léo. Quando existe a possibilidade da gente deixar de precisar dos nossos anjos da guarda, meu amigo? Existe sim. Quando nós um dia atingirmos um grau, né, de moralidade, né, nós tornaremos também a ser guias desses irmãos que estão vindo atrás. Como nós temos um dia essa precisão agora, essa necessidade de alguém a nos guiar, com toda certeza, nós seremos também guias de outros, mas só alcançaremos isso aí quando atingirmos essa maturidade espiritual. E aí sim. Então, meus queridos, existe vários questionamentos aqui também que eu gostaria de levantar. Um questionamento é que se o espírito... Léo, pois não, meu querido, pode falar. Antes desses questionamentos, nós temos uma pergunta aqui de Érica do Alecrim. Quais as funções do anjo de guarda? Na verdade, essas funções já foram ditas pela nossa irmã Cristina. Só recapitulando, ele tem a função de guiar o seu protegido pela senda do bem, ele tem a função de auxiliar com seus conselhos o seu protegido, ele tem a função de consolar o protegido nas suas aflições. Portanto, quando a gente estiver aflito, vamos pensar que tem alguém que está pensando em nós nesse momento.
vamos começar a tentar entrar em contato com ele, que ele está ali para nos consolar, tá? E ele tem a função também de levantar o nosso ânimo diante das provas da vida. Pode continuar, meu amigo Léo. Então, esses questionamentos que são levantados aqui pelo Livro dos Espíritos é de muita importância, né? Um dos questionamentos é se o Espírito Protetor, ele mesmo tendo feito todo o esforço para que nós possamos alcançar essa maturidade espiritual, se ao término da sua missão e nós falharmos, ele ficará triste. Tristes, acredito que sim, mas não é essa tristeza que nós temos como um pai que gerou um filho aqui, tendo como um derrotado. Eu falhei na minha missão. Não, ele não falhou, porque o Espírito Protetor, ele tem a consciência que ele fez de tudo. Se nós optarmos por isso aí, claro, obviamente teremos que pagar o preço, né? Teremos que recomeçar a nova missão. Mas... E se a gente fizer um comparativo com a vida dos encarnados, Léo, aí a gente observa, porque o Livro dos Espíritos, ele faz isso o tempo inteiro, ele compara os nossos espíritos protetores aos pais, os pais, né, com relação aos filhos. Então, a gente que tem nossos filhos, a gente faz de tudo, a gente bota numa escola boa, a gente bota o menino para estudar, a gente dá todas as orientações, e se de repente esse menino não escutar nossos conselhos e de repente quiser ser um criminoso, né? O pai vai ser culpado pelo que ele fez? Não vai. O pai fez de tudo que podia para evitar, mas não foi possível. Então o anjo de guarda não pode ser responsabilizado pelas nossas quedas e os nossos erros. Ele tenta nos ajudar, mas se a gente não deu bola aos conselhos dele e seguir o nosso livre-arbítrio, ele tem a consciência, como diz Léo, de que fez de tudo. Fez de tudo por aquele protegido. Então ele não vai se sentir culpado por isso, né, Léo? Perfeitamente. Como ele já tem uma consciência maior e ele já passou por muitas coisas que nós passamos, né, que hoje nós passamos, ele tem a consciência que nós iremos recomeçar, sabendo que talvez seja um recomeço muito mais difícil, mas ele tem a certeza que nós iremos recomeçar. Ok? E Léo, eu me lembrei agora, Léo, de uma história que é trazida por Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele enquanto espírito, né? Ele veio à Terra, né? Ele vem à Terra e ele vai acompanhar o dia de um anjo guardião na vida de uma irmã, né? Aí ele vai acompanhar desde o momento em que ela acorda. Antes dela acordar, às 4 horas da manhã, tá lá o anjo guardião preparando, fluidificando a água que ela vai tomar, ajeitando lá tudo, reorganizando as forças do organismo dela. Aí, de repente, essa mulher acorda já reclamando da vida e tal, e ele tentando ajudar e ela reclamando, e de repente os problemas com os meninos e problema com a empregada doméstica, e o anjo tentando ajudar e ela não dá bola nenhuma para ele. No final do dia, depois dele ter feito tudo por ela tá lá costurando e de repente fura a ponta do dedo com um alfinete e começa a falar um monte de impropério. Aí, naquele momento, Humberto de Campos chega pro anjo guardião e diz: mas, meu irmão, você passou o dia inteiro, até antes dela acordar, ajudando essa mulher, e de repente, por uma furadinha no dedo, ela entende que a vida tá uma porcaria, isso e aquilo. E o anjo guardião olha para ele e diz: meu amigo, não se preocupe, um dia ela será anjo guardião igual a mim. Aí ela vai entender a dureza do meu trabalho. Terá que realmente passar por tudo isso, né? Um outro questionamento também. Outro questionamento, meus irmãos, é que se precisamos saber o nome do nosso anjo. A espiritualidade, ela vê isso como uma mera curiosidade. E para a espiritualidade, não interessa saber o nome. E sim, se você está sintonizado com o seu anjo, se é uma mulher, se é um homem, né? Se é um guia ou se é a sua guia, não interessa. Daí a espiritualidade até diz, até informa, dai o nome que vos quiseres, né? Se no seu dia a dia você tem a sintonia com aquele anjo ou aquele nome que ele pode trazer uma confiança naquela sua missão, dê o nome. O anjo, ele também jamais ele ficará triste, pelo contrário, ele está sendo lembrado
não é? Embora tenha outro nome que para ele não interessa. Ele está ali pronto para auxiliar sempre na sua missão. E isso aí é a missão dos nossos anjos guardiões, né? Que já passaram tantas coisas por isso. Eu queria aproveitar, Léo, essa sua deixa. Eu queria aproveitar essa sua deixa. Desculpa aí as interrupções, mas é porque o assunto é tão interessante que a gente precisa, puxar aqui os fios que vão revelando aí essa história toda. Então, você agora, Léo, falou uma coisa interessante. Muitas pessoas chegam aos centros espíritas e depois que resolvem seus problemas de desarmonia espiritual, isso e aquilo, e começam a participar da atividade do centro, essas pessoas, de repente, elas começam a participar de atividades mediúnicas, e elas ficam numa inquietação enorme para saber quem é seu guia espiritual, saber quem é seu protetor, saber o nome dele. E Allan Kardec, inclusive, quando ele faz esse questionamento lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se é dado a gente saber o nome dos espíritos, e os espíritos, incomodados com essa pergunta, respondem para ele que pode chamar do nome que quiser, né? Kardec vai e diz: mas se a gente não sabe o nome deles, como é que a gente vai invocá-los? E os espíritos dizem pra gente praticamente o seguinte: você não precisa saber do nome dele para você invocar ele, dê o nome que você quiser. Chame ele de Paulo de Tarso, sei lá, uma personalidade que você gosta muito. Chame ele de Bezerra de Menezes, chame ele de Eurípides Bassanufo. Ou seja, não importa, Chico Xavier, não importa o nome. O que importa é que ele está ali nos ajudando, não é isso, Léo? Perfeitamente. Léo, hoje você está aí na cadeira das respostas. Eu quero perguntar para você. É quase impossível para nós vermos o nosso anjo guardião enquanto estivermos encarnados ou falar diretamente com ele. Mas quando a gente desencarnar, quando a gente estiver na vida espiritual, é possível a gente reconhecer quem foi nosso anjo guardião, quem foi esse espírito protetor? Boa pergunta, Cristina. Com certeza nós teremos que reconhecer, né? Porque nós já conhecemos. Porque quando nós vamos reencarnar, o irmão se aproxima de nós, ele vai nos guiar, ele vai nos dizer: olha, eu estou aqui para lhe orientar, né? Sempre é um espírito muito conhecido. Foi um pai, foi um amigo, foi um grande irmão que esteve ao seu lado em outras épocas, e ele, sabendo das nossas dificuldades que nós vamos enfrentar, ele se predispõe: meu irmão, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, não se preocupe, o que precisar da minha parte, eu estarei aqui. Faça a sua aí, eu estou fazendo a minha aqui. Boa, Léo, boa. Aí. E nós temos mais uma pergunta aqui, viu, Léo, de Cristina da Candelária. Cristina de Candelária, ela cita uma passagem aqui que só está aqui algumas referências, 18:10, ela tirou de algum lugar. E diz o seguinte: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. E ela pergunta se a gente pode comentar sobre isso. Isso sugere exatamente a existência dos anjos guardiões, né? Dos anjos da guarda, e a ideia de que eles são espíritos superiores a nós, né? E que, portanto, podem ter uma relação mais próxima, né, com os espíritos que estão mais próximos de Deus, né? Perfeitamente. Mateus, aqui a retirada dela foi de Mateus, foi Jesus que disse isso em Mateus 18:10. Perfeitamente, okay? Irmão. É uma questão exatamente de interpretação, né? A Bíblia, como ela falava exatamente para um povo, ele se refere aos anjos. E aí, claro, que a gente imaginava, sem o conhecimento do Espiritismo, que esses mesmos anjos, eles, como foi questionado pelo nosso irmão, eram aqueles irmãos que vinham com asas, né? Com as auréolas, né? E a gente sabe que não é assim mais. Pertencem a ordens, que essas ordens são colaboradores do Deus Todo-Poderoso. Então, as suas ordens, elas seguem uma ordem, né? As suas ordens, elas seguem um cronograma, né? Uma lista de trabalhadores, e nós conhecemos, e esse é um dos trabalhadores que nos vem a orientar, ok?
E uma última pergunta aqui, eles perguntam, meus irmãos, se os espíritos, mesmo selvagens, né, mesmo aqueles espíritos mais selvagens que têm ainda no seu coração ainda, né, a brutalidade, né, se eles têm esses anjos guardiões. Meus queridos irmãos, a resposta é sim. Nenhum de nós, filhos de Deus, estamos sem nenhuma orientação. Deus não vai criar, Deus não nos vai criar e jogar no mundo, né? Como diz a história, como se cria batata. Não, ele nos cria para ser felizes. Eu me lembrei agora, meu amigo Léo e minha amiga Cristina, eu me lembrei agora de um estudante do ESD, de um centro espírita que eu participava dos grupos de ESD, eu era instrutor do ESD, e a gente estava falando sobre os anjos protetores, e a gente dizia justamente isso, né? Mesmo no início da nossa caminhada terrestre, né, quando a gente ainda é um espírito simples e ignorante, quando a gente ainda entrega muita brutalidade, nós temos o nosso guardião. Não tem uma só criatura no mundo que venha a este mundo encarnada que não tenha um espírito protetor. E aí ele dizia para mim, então, Alexandre, quer dizer que eu não sou filho de Goiamum. Ou seja, já que a Web Rádio Estação da Luz é uma rádio que emana suas ondas de Natal para todo o planeta Terra, é bom que a gente esclareça. Filho de Goiamum é uma expressão aqui, regionalista, do Nordeste, principalmente aqui no Rio Grande do Norte a gente utiliza. Filho de Goiamum é a expressão que a gente utiliza para aquele que é filho sem pai, né? Aquele que não tem proteção de ninguém, né? Na verdade, nós não somos filhos de Goiamum, nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos um pai lá em cima, e Jesus já nos dizia, né, que Deus é pai, né? E um pai, ele tem que zelar pelos seus filhos. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez por nós foi nos dar esse anjo guardião para nos ajudar na caminhada terrestre. E aqui, olha, no livro A Gênese de Kardec, fala dos anjos decaídos. Então, a lenda de Lúcifer tem um fundo de verdade? Sérgio de Pium tem um fundo de verdade, sim. Na verdade, Lúcifer, né, seria um espírito superior, né? Um espírito superior que, por livre-arbítrio, né, teria largado, vamos dizer assim, essa vida de espírito superior para se entregar ao mal. Na verdade, é preciso que a gente entenda o seguinte: o espírito ele não retroage, tá? Um espírito que se torna espírito superior, ele não vai voltar a ser um mau espírito, né? Ele dali só segue para frente, né? A ideia do anjo decaído é a ideia que a gente deve entender dos seres humanos que muitas vezes, mesmo tendo se adiantado bastante na sua trajetória espiritual, mesmo tendo se desenvolvido bastante, ainda está preso aos vícios, aos erros, e pode a qualquer momento cair, né, diante desses vícios. Então, enquanto a gente não se despoja de todos os vícios, os erros, os desajustes da gente, a gente está disposto a cair. E nós não somos ainda espíritos perfeitos quando estamos nessa condição. Portanto, a ideia de anjos decaídos é uma ideia de espíritos ainda imperfeitos, né? Que se entregam a vícios, a erros, a desacertos. Ok? Gente, nós estamos nos encaminhando aqui para o fim do nosso programa, viu, Léo? E é importante a gente dizer que, da mesma forma que nós temos os anjos de guarda das pessoas, as coletividades também têm seus protetores, seus guardiões, né? A coletividade dos espíritos que estão encarnados no estado do Rio Grande do Norte vai ter um espírito responsável por essa coletividade. A coletividade dos espíritos que estão encarnados no Brasil. Existe um espírito responsável, né, por guiar toda essa coletividade, tá certo? Então, na mesma lógica que a gente aprende que existe espírito protetor para cada indivíduo, existe também espíritos com missões de proteção para coletividades. E isso é lindo, gente. Isso é lindo na doutrina espírita, porque nos mostra
que nada na obra de Deus, Léo, nada na obra de Deus, minha amiga Cristina, é à toa, é solto. Não, está tudo interligado, está tudo organizado, tudo sendo gerido por uma inteligência superior, tudo tem um propósito. E interessante, Léo, é aquela resposta que você deu. A nossa irmã Cristina caiu, mas aquela resposta que você deu a Cristina. Será que a gente conhece, é dado a gente conhecer o nosso protetor, mesmo durante a encarnação? É importante a gente saber que muitos de nós, durante a encarnação, né, conseguem informações sobre os nossos protetores, principalmente nós espíritas, que costumamos participar de reuniões mediúnicas, né? Geralmente em reuniões mediúnicas, quando é autorizado, né, pela espiritualidade, espíritos protetores podem se manifestar, se identificar, mostrar sua identidade. Tu tem um propósito. Agora, o normal, Léo, é que ele siga sua missão no anonimato, tá? Essas missões de proteção geralmente são missões que se seguem no anonimato. Ou seja, esses espíritos preferem, de preferência, eles preferem não se revelar. Eles preferem realizar sua atividade sem se revelar, né? Até para poder respeitar o livre-arbítrio de cada um. Até para não deixar o sujeito... O nosso orgulho. A dependência. Orgulho, vaidade, dependência exagerada. Porque tem gente que fica dependente exageradamente dos espíritos protetores. E eles não vão nos dizer o tempo inteiro o que fazer. É preciso a gente saber que a vida é nossa, né? A reencarnação é nossa. As responsabilidades são nossas, né? Ele só está aqui para nos ajudar e nos guiar na senda do bem, como diz o Livro dos Espíritos. Mas ele não vai assumir aquela responsabilidade que é da pessoa encarnada. É preciso que a gente saiba disso. Alexandra, bom dia, meus irmãos. Muita paz e luz para todos vocês. Helena Oliveira nos dá palmas. Francisco, nosso irmão Francisco. Delson, meu amigo Delson, participei ontem do programa maravilhoso de Delson. Helena Oliveira, são aqueles que estão Mel Andrade, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Nós agradecemos. Aurenice Marques, está dando bom dia, paz e luz a todos. Sejam bem-vindos todos vocês. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final. Delson nos fala que as asas dos anjos são simbolismos para amor e sabedoria. Perfeitamente, meu amigo Décio. Como disse aqui, esclareceu nosso irmão Léo. Maria do Socorro, imagine se eu sei que o meu é Erasto. É isso. Mas o Livro dos Espíritos nos diz, viu, minha amiga Socorro Albuquerque? O Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos protetores, eles gostam quando a gente dá nomes de espíritos bons, de espíritos que nos iluminam a caminhada. Eles gostam disso, eles ficam lisonjeados com isso. Eleva eles também, com certeza. Meu querido Alexandre, mas meus irmãos... Só para dar um esclarecimento aqui. Como nós falamos aqui, espíritos protetores, anjos da guarda, né? Os espíritos simpáticos. E a gente gostaria somente de dar um último esclarecimento aqui, se o irmão me permite. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Ou seja, as nossas virtudes e os nossos vícios. Pronto, meu irmão. Exatamente, Léo. Valeu pelo esclarecimento, meu irmão. E agora que nós estamos nos encaminhando para o final, agradecendo a todos que participaram desse programa de hoje, nós vamos encerrar o programa com uma prece. Inclusive, Léo, Cristina, eu já vou deixar aqui o shot para o próximo programa, tá? Já que nós estamos falando de anjos guardiões, né, de espíritos protetores, nós vamos, no próximo programa, tratar de uma história que nos foi trazida por Humberto de Campos, em um dos seus livros, e que trata sobre um anjo guardião.
A gente vai analisar todos os aspectos dessa historinha, né, que foi trazida por Humberto de Campos, no próximo programa. Então, no próximo programa, a gente faz o desfecho de todo esse assunto que a gente está tratando aqui, e de repente, qualquer uma coisa ou outra que ficou faltando, Léo, Cristina, a gente acaba ajustando no próximo programa, tá ok? Então, eu queria agradecer aqui a participação de Leopoldo José, de Cristina Albuquerque, de todos aqueles que nos ouviram pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, luz, diretamente de Natal para todo o planeta Terra, e pedir para nossa irmã Cristina fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, minha querida. Sim. Possamos, nesse momento, silenciar um pouco a nossa mente e o nosso coração, voltar o nosso pensamento para Deus e agradecer infinitamente por todas as coisas. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre amado e amigo, nosso modelo e guia, nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, guias e protetores, agradecemos infinitamente essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre essa doutrina, agradecemos as orientações que nos foi dada pelos nossos anjos guardiões, agradecemos pela nossa vida, por essa oportunidade, e queremos dizer, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, e que seja feito sempre segundo a vossa vontade, que assim seja. Que assim seja, minha irmã, e para todos aqueles que nos acompanharam hoje, que vão nos acompanhar depois assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, a gente queria deixar nossa mensagem de consolo para todos aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. Pensem, de acordo com tudo isso que foi dito e falado hoje nesse programa de hoje, você não está sozinho, você tem o seu anjo guardião, o seu protetor, tem um espírito que recebeu a missão de lhe acompanhar durante essa encarnação. Então levanta o ânimo, acredita nos irmãos, acredita em Deus e vamos seguir o restinho da nossa semana com esperança nos nossos corações. Espero que todos participem do próximo programa, na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos os participantes. Obrigado.